Feliz Ano Novo! Vira para quem está do teu lado aí e diz, ó, Feliz Ano Novo, meu irmão. Vira pro outro lado aí, vira mesmo, vira para trás. Só não roda o pescoço que nem o exorcista. Feliz Ano Novo! Glória a Deus! Glória a Jesus! Quero falar hoje para você sobre um Deus de novidade em tempos instáveis. Fica comigo aqui. Bom, primeiro de tudo que nós temos muitos pregadores, homens que eu respeito, que eles falam, estão agora nesse momento falando que é um ano de vitória, um ano disso, um ano de bênção, um ano de colheita, um ano de muita coisa. E tem muita gente falando isso e muita gente falando mal disso, né? Bom, dá para falar mal e falar bem, dá para ter um pouco de misericórdia também. Uma coisa é fato. Está claro para nós que esses pastores que colocam, esse é o ano do trabalho, é o ano disso, é o ano do badanha, eles estão desejando isso, correto? Sim ou não? Hein? Eles estão desejando isso. Primeiro de tudo, se for um desejo, tá bom. Se for um desejo, tá bom. Segunda coisa, será que é tão errado assim? Será que Deus tem coisas novas para nós? Será que Deus tem novidade para nós? Atenção aqui, lá no fundo, lá, eu já estou pregando, pessoal. Será que Deus tem novidade para nós? Será que esse Deus que salva, esse Deus que justifica do pecado, será que Ele tem coisas novas para nós? Ou será que tudo em Deus é somente sobre justificação pela fé e estudo exegético do livro de Romanos? Bom, algumas coisas eu quero conversar com vocês aqui sobre isso. Eu prometo não ser longo. Bom, primeiro de tudo, ano novo. Hoje é o dia 4, né? É o dia 4 de janeiro. Eu quero dizer para vocês que Deus criou o tempo de forma sábia. Deus, Ele criou o tempo. Deus, Ele é o autor do tempo. E Deus fatiou o tempo. Deus dividiu o tempo em porções. Correto? Ele não criou a semana? Sim ou não? Sim, teve um período que, se não me engano, foi na Revolução Francesa. É um desses períodos históricos onde demônios vêm e operam no mundo. A Revolução Francesa foi uma ação demoníaca. Então, ali eles tentaram tirar a semana de 7 dias e implementar a semana de 10 dias. Pergunta se conseguiram. Não conseguiram. A França hoje tem 7 dias. E a França ama religião, né? Então, tudo lá com os árabes. De todos os países árabes, a França é o mais chato. Enfim, não tem como. Deus fatiou o tempo em meses. Deus, exatamente não é o mesmo mês que nós temos, né? O calendário utilizado pelos hebreus era o calendário lunar, mas não é tão diferente assim. Nós temos o ano, né? Que muda alguma questão de alguns dias. Nós temos horas, a Bíblia fala sobre hora nona, hora décima, hora undécima. Então a Bíblia mostra Deus fatiando o tempo em dias, em horas, em meses, em anos. E isso está ligado com a forma como nós estamos nos relacionando com o tempo. Nós nos relacionamos com o tempo. Então, será que é tão errado uma pessoa, um cristão, na virada do ano, fazer alguns votos ou fazer alguns propósitos de mudança na sua vida? Será que ele está tão errado assim? Será que a coisa é tão linear? Bom, o apóstolo Paulo fala em Romanos que uns julgam igual todos os dias e outros fazem diferença de dias. Eu sei que o contexto muda, mas não deixa de... Não anula o que o apóstolo Paulo falou. Para algumas pessoas não muda nada, para outras pessoas muda, e muda muita coisa. E algumas coisas eu quero repartir com vocês aqui sobre esse Deus de novidade em tempos instáveis. Primeira, o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas. Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai chegar um momento onde Deus vai restaurar todas as coisas. Essa restauração que nós experimentamos, que nós vivemos, que nós chamamos de regeneração, ela vai se expandir pelo cosmos. Ela vai alcançar as galáxias, ela vai alcançar os planetas. Alguns pré-milenistas, conspiracionistas, que são os caras legais, assim, eu tenho alguns amigos assim,
E eles estão sempre dizendo, sempre atentos aos sinais dos tempos. Normalmente eles gostam de bunker, gostam de suprimentos, de comidas enlatadas. São pessoas legais. São pessoas muito legais para um apocalipse zumbi. E um amigo meu desse time, ele disse que toda vez que nós vemos na natureza algum animal selvagem se relacionando de forma afetuosa com um ser humano, ele disse que esse é um sinal cosmológico da vinda do reino de Deus. O reino de Deus, ele não vai impactar, de fato, não apenas a nossa vida. Em nós o reino de Deus já está. Jesus diz que o reino de Deus já está conosco, dentro de nós. Cristo está reinando, o seu reino já está entre nós. Só que ele nos ensinou a orarmos para que o reino de Deus venha. Então essa restauração que ocorre em nossas vidas, essa restauração, essa mudança de natureza que Deus operou em nossas vidas, ela também vai alcançar a criação. É por isso que o apóstolo Paulo fala aos romanos que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Da mesma forma que o pecado afetou tudo, em algum momento da história, a obra de Cristo afetará toda a criação. A novidade, então, em Deus, ela não é um acessório. A novidade faz parte da identidade de Deus. E a Bíblia inteira caminha na direção da novidade. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura. Ezequiel capítulo 36, verso 26, o primeiro texto que eu li na igreja, num púlpito, fala sobre um novo coração. A Bíblia também fala em Lucas capítulo 22, versículo 20, sobre uma nova aliança. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 4, sobre uma novidade de vida. A Bíblia fala em Apocalipse 21, verso 1, sobre novo céus e nova terra. Veja, na palavra, Deus não melhora o velho homem. Ele recria, ele regenera esse homem. O evangelho não é para um ajuste. O evangelho fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, Deus é um Deus de novidades. Eles têm algumas novidades na Bíblia, mas tem muito mais na Escritura. Se você fizer um estudo exaustivo, você vai ver. Agora, se Deus é um Deus de novidade, por que tantos cristãos vivem presos a um modo antigo de viver? Por que não tem novidade na tua vida? O que mudou nesse último ano para você? Você encerrou o ano mais santo? Você encerrou com a visão mais exaltada de Jesus? Você encerrou o ano com mais nojo do pecado, com mais vontade de servir, com mais vontade de ofertar, com mais vontade de evangelizar? Ou tudo continua sendo do mesmo jeito que era antes? Você terminou o ano com mais vontade de ler a Bíblia, com vontade de ofertar ofertas mais altas? Isso é uma coisa interessante. Uma vez foi perguntado numa igreja: quantos gostariam de dizimar 5 mil reais por mês? Ninguém levantou a mão. Então foi dito assim: olha, se você está dando 5 mil reais de dízimo, é no mínimo porque você está ganhando 50 mil. E as pessoas levantaram a mão. Porque o problema nosso é que nós estamos preocupados com o que nós vamos doar, não com aquilo que a gente ganha. Você consegue entender isso? Tem novidade de vida? Sabe, o meu primeiro líder de jovens, ele já descansa no Senhor, o Onildo, ele dizia para mim, ele foi um dos homens que mais leu a Bíblia que eu conheci, ele dizia para mim assim: eu não sei, eu era um garoto, tinha 15 anos, e ele tinha muitas Bíblias na casa dele. E eu pensava, cara, um dia eu vou ter bastante Bíblia assim. Eu devo ter mais de 70 Bíblias na minha casa. E ele dizia que ele pegava uma Bíblia nova, uma Bíblia novinha, e ele mostrava assim, ele estava sempre com Bíblia nova, e ele dizia assim: essa Bíblia, eu peguei ela, o cheirinho dela, o jeito dela, me dá uma vontade de ler, e parece que quando eu leio ela, parece que eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez.
Eu não sei se é assim com você, mas começar uma nova leitura bíblica, abrir a primeira página do livro de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e se deparar com a história da criação, parece que eu estou lendo aquilo pela primeira vez de novo. Existe novidade de vida, existe esse Deus está fazendo algo novo na tua vida, esse Deus está aprontando algo novo em você. Tem algo novo aí? Ou são sempre as mesmas lamúrias? São sempre os mesmos problemas, é sempre as mesmas queixas, são sempre, assim, tem alguma coisinha nova que Deus fez em você? Veja, a santificação, ela precisa crescer, nós precisamos crescer em santidade, nós precisamos avançar em santidade. Justificação não tem medida, mas santificação tem. Jonathan Edwards dizia que ele queria ser o homem mais santo da época que ele viveu. Eu já falei isso aqui. Você sabia que nesse momento existe alguém no mundo, alguma pessoa que é a pessoa mais santa viva no mundo? Você sabia disso? Santificação tem medida na Bíblia. Existem pessoas mais e menos santas na Bíblia. Você imagina, talvez ela não seja conhecida, talvez pode ser também, que é sempre desconhecida. Daqui a pouco é bem conhecida, daqui a pouco é uma pessoa muito conhecida. Daqui a pouco pode ser um político. Aí fica louco, aí é loucura, né? Imagina, se for um político. Ou pode ser uma pessoa bem desconhecida, que vive numa tribo e vive com Jesus evangelizando, ou não. E se essa pessoa viver numa megalópole, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, vai que a pessoa mais santa do mundo tem uma vida extremamente urbana. Ela come gordura saturada, comida suja, e essa é a pessoa mais santa do mundo. Ela não é uma velhinha negra de uma ilha retirada. Ou daqui a pouco ou daqui a pouco é uma senhorinha de 101 anos que bebe cerveja. Você imagina isso? O que eu estou querendo te dizer? Eu não sei quem é essa pessoa, Deus sabe quem ela é. A pergunta é, você cresceu em santidade nesse ano? Qual pecado você venceu esse ano? Pastor, esse aqui eu venci. Esse aqui eu venci. Qual pecado você venceu esse ano? Que obra nova Deus fez em você? Em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Em segundo, o problema não é o ano novo, é o coração velho. Mateus 9,17, não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Cara, Jesus está falando ali sobre o jejum. Jesus está falando que a forma religiosa dos judeus não se encaixava no reino de Deus agora. Jesus não veio para reformar, passar um verniz no modo religioso daquela religiãozinha do primeiro século. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus está trazendo algo novo a partir do que já existia? Sim, mas é novo. Todo começo do ano traz uma expectativa. Todo mundo tem expectativa. E as pessoas vão dizer, não, Deus não trabalha no calendário. Eu já acho que Deus trabalha no calendário. Só que no dele. No dele. E não no teu próprio calendário. E Deus quer transformação. Veja, Jesus fala que vinho novo exige odres novos. Odres é o local onde se conservava o vinho. Porque se colocar um vinho novo, ele vai fermentar naquele local antigo, já desgastado, de couro, aquilo vai se romper. Então você vai colocar um vinho novo que ainda vai fermentar em um odre novo. Por quê? Aquilo vai se expandir, vai aguentar aquele vinho. A fé poderosa em Jesus não podia ser contida no ultrapassado e morto sistema judaico. Jesus estava trazendo algo novo, algo fresco, algo vivo.
E isso precisa permear a nossa vida com Deus. Tem que ter algo novo de Deus na sua vida. Ou você entra num ano novo com velhas práticas pecaminosas, você se frustra. Você tem planos novos, planners novos, mas coexistindo com pecados antigos. E você vai experimentando estagnação espiritual. Eu me lembro, o meu líder de jovens dizia: tu acha que tu está evoluindo espiritualmente? Rapaz, eu disse: por que, Nildo, eu não estou? Ele dizia assim: acho que não. Eu acho que tu está estagnado, tu está parado espiritualmente. Hoje em dia não. Ninguém está preocupado com isso. Tu está só preocupado em pagar tuas contas. E dá para dizer isso para você? Você está estagnado espiritualmente. Não tem amor por Jesus. Você tem uma expectativa nova diante de Deus, mas você não se rende. Logo, você está vivendo um engano espiritual. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2. Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Escuta, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Uma nova mente. Uma mudança de mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ano novo, mindset novo, mentalidade nova, uma mudança de mente. Deus não quer renovar primeiro a tua agenda. Deus não quer renovar primeiro os teus hábitos. Deus quer renovar primeiro a tua mente, o teu jeitinho de pensar. Tudo começa na mente. Toda guerra começa na nossa cabeça. Tá, pastor, tem que mudar o meu jeito de pensar? Sim. O que tem que mudar? Em primeiro lugar, o que você pensa sobre Deus? Olha para mim aqui. Quantos aqui esse ano, não precisa levantar a mão, eu não quero expor você, mas quantos pensaram mal de Deus esse ano que passou? Quantos foram tentados a ofender a Deus? Eu estava hoje de manhã fazendo um treino e eu estava vendo um debate entre um ateu muito famoso, ele faleceu em 2011, ele escreveu um livro junto com o Douglas Wilson, e eles fizeram uma excursão pelos Estados Unidos debatendo. Um ateu assim, cara, eu não sei, eu gosto de ver esse tipo de vídeo para ver como é que está a minha fé, sabe? Eu quero ver assim, será que eu estou fraco na fé? Então eu boto um ateu, cara, pensa num cara que, o cara falou por 15 minutos contra a fé cristã. Assim, eu tenho certeza que muitas pessoas se verem aquele vídeo vão balançar. Termina a fala dele, eu termino mais crente ainda. Eu queria poder, obviamente ele faleceu, né? Hoje ele já não é mais ateu. Não é, faz um tempinho já que ele está sabendo qual é a realidade. Mas assim, tu vê muita mágoa nele. Tu vê mágoa, ele falando. Primeiro ele vem assim, esse Deus de vocês aí, segundo a história, segundo isso, aquilo outro, esse Deus enviou Jesus há 2000 anos. Existem a humanidade, segundo o estudioso tal, que mapeou o cristão, mapeou o genoma humano lá, a humanidade tem 100 mil anos de existência, a humanidade como nós conhecemos. O que Deus fez nos 98 mil anos anteriores de doenças, pestes, isso, aquilo outro? Deus não cuidou, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, Deus não fez aquilo. E Deus resolveu intervir nos últimos 2000 anos. Parece um argumento assim, né? E agora? Primeiro de tudo, eu queria muito entrar naquele vídeo. Eu queria dizer assim, e dele falar essas crueldades, eu ia dizer, crueldade com base em quê? Da onde que tu tirou, escuta, da onde que tu tirou o conceito de que algo é ruim? Por que matar uma pessoa é ruim na tua visão? Porque isso é ruim por causa do cristianismo. Eu tenho uma base da onde eu tiro essas informações. Agora,
uma pessoa que é evolucionista, olha só, escuta. Uma pessoa que ela é evolucionista, o argumento principal é se adaptar, é a adaptabilidade no ambiente. Os que conseguem se adaptar continuam. Então, como que num mundo, numa cosmovisão, uma visão de mundo evolucionista, eu posso confiar na minha mente? Se a minha mente pode estar pregando uma peça, a minha razão, fazendo eu crer de determinada forma, apenas para eu continuar existindo. Então, tinha várias falácias no argumento do ateu, inúmeras contradições. Ele coloca a ciência como, agora nós descobrimos as bactérias, os micróbios, temos microscópios, temos isso, aquilo, aquilo outro, não precisamos de Deus. Veja, agora porque eu entendo como o mundo funciona, eu não preciso do Criador. Não faz sentido. Só porque eu sei como o Ford T funcionava lá no início do primeiro século, eu não preciso do Henry Ford, que é o criador. Não faz sentido. E ele falando, e eu tenho certeza que na plateia tinham pessoas que ficavam com a fé balançada, e quanto mais ele falava, mais eu via um menininho emburradinho, porque Deus não fez as coisinhas do jeito dele. E esse Deus, então, ele resolveu todo o caos humano vindo aqui e morrendo numa cruz. Isso parece ser estúpido. Sim, e por ser Deus, ele quis fazer desse jeito. Só que o jeito de Deus humilha os sábios desse mundo. A pergunta que fica é: você tem que mudar a sua mente. Em primeiro lugar, sobre Deus. Quem é o Deus que você acredita? O Deus da Bíblia ou o Deus da cultura, o Deus dos filósofos, o Deus dos ateus? Porque eles têm uma raiva de um Deus que eles dizem que não existe. E ele reclamando, por que estão me chamando de ateu? Ele dizendo na palestra assim, por que vocês me chamam de ateu por eu não crer em Deus? Por que não tem um nome para quem não acredita num bule girando ao redor da terra? Ora, é tão óbvio. Porque não tem uma história de uma mudança substancial desse bule girando ao redor da terra. Agora, de Deus a gente tem, e é estranho tu não crer nesse Deus. Mas o ateu quer dar esse ar de normalidade para tudo, e ele pensa sobre Deus com mágoa, e ele reclama, e ele fala, ele só faltou fazer beicinho. Tem um debate dele muito, muito fenomenal com o Douglas Wilson, e ele diz assim: como que você compreende um Deus bom com pessoas sofrendo horrores no inferno? Aí o Doug pergunta assim: horrores com base em quê? Quem disse que é horrores? Quem disse que isso é horrível? Por que é horrível? Desmontou o ateu. Mas ele se baseia, ele se relaciona com Deus. E eu vi várias palestras hoje, o Dawkins dizendo, e tu vê muito da preferência. Olha para mim aqui, em 15 minutos de fala, o ateu, ele revela muito do coração dele. O coração, sabe, essa casquinha de ciência, isso é só um verniz. Isso é só um verniz. Ali por trás tem um coraçãozinho, tem coisas que ele quer esconder, tem pecados que ele esconde, tem coisas que ele não quer falar. E é muito fácil botar a culpa na igreja, nos irmãos. Eu vi hoje uma palestra, uma discussão, e falaram que Gandhi entrou numa igreja, e ele entrou numa igreja ruim, na África, foi maltratado pelos irmãos. Eu já vi essa história várias vezes, e as pessoas dizem, 1 bilhão de pessoas na Índia deixaram de ser cristãs, porque o Gandhi entrou numa igreja ruim. Bom, primeiro de tudo que eu ouvi só a versão do Gandhi. Eu só ouvi a versão do Gandhi. O Gandhi relata isso. Daqui a pouco ele era um chato de galocha, cara. Daqui a pouco ele era um orgulhoso. Daqui a pouco ele era um vagabundo mesmo. Daqui a pouco ele quis chegar num ambiente e imprimir o que ele pensava, e os caras não aceitaram. Ou daqui a pouco foram ruins com ele mesmo. E por que ele não pode pegar e seguir Jesus? Ele, não vou seguir Jesus por causa dos cristãos. Beleza. Toma-lhe garfada então, velho. Segue teu rumo. Tu é o bonzão? Uma visão distorcida de Deus. Você tem que ter uma visão de Deus. Escuta.
Quem define para você quem Deus é? Quem vai definir para a tua cabeça quem Deus é? É Deus? É a palavra? Primeiro de tudo, pega o que Deus diz dele mesmo. O que Deus diz dele. Quem ele é, quem ele diz ser. Fica com as fontes. Tem um termo que eu gosto de usar, quando os caras falam, não, mas tu fez isso e tal coisa. Eu digo assim, só um pouquinho. Eu sou meu melhor comentarista. Deixa eu dar minha nota de rodapé sobre o que eu fiz. Deus é o melhor comentarista dele. Deus tem a nota de rodapé dele. O que você pensa sobre Deus? Em segundo lugar, o que tem que mudar na sua mente? O que você pensa sobre você? Quem é você na sua cabeça? Veja, se você a vida toda se vê como uma pessoa suja, podre. Ah, mas a Bíblia diz isso, quando nós não estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Veja, você acredita que é pecador, e você é. Eu sou pecador. Tá? Mas vamos para a Bíblia. Eu não estou dizendo, isso aqui é o tipo de coisa que vão me colocar no mesmo grupo da Priscila Alcântara, não tem nada a ver. Tá? Mas vamos para a Bíblia. Você tem provavelmente, que tem uma discussão, tem uma referência no Novo Testamento de chamando os crentes de pecadores. Não estou dizendo que eles não são, eles são. Eu falei sobre isso na série quando eu preguei em Efésios. Todos os termos que Deus utiliza no Novo Testamento para se dirigir à igreja são termos que nos revelam uma identidade nova. Santos, amados, eleitos, apreciados. São só termos que nos elevam. Somos pecadores, tá bom? Somos pecadores. Só que veja, como que você lida com você? Você se vê como filho de Deus? Você se enxerga como alguém que está debaixo do cuidado de Deus? De alguém que Deus está cuidando de você, protegendo você, amando você, encorajando você, tendo amor por você? Você se enxerga como alguém que Deus aprecia, alguém que Deus ama ouvir a sua voz? A minha filha está lendo a Bíblia, cara. A Isabel está lendo a Bíblia com a gente. E ela está lendo muito bem. Ela tem só 6 anos. E daí ela leu hoje os textos de Gênesis, Kederlaomer. Aqueles textos assim, ela foi lendo assim, cara, demais. Quando ela erra, quando ela fala certinho, para mim está lindo, está perfeito. Veja, eu amo ouvir minha filha. Tem sido a melhor leitura bíblica que eu já fiz em toda a minha vida. Tem sido a que eu faço, nossa casa faz, com a nossa filha mais velha lendo a Bíblia com a gente. E ela vai terminar esse ano com 7 anos, e ela vai ter lido a Bíblia toda com 7 anos de idade. E ouvir a vozinha dela lendo está sendo demais. Escuta. Eu que sou um pai limitado, eu sou um pai que não sou bom como Deus Pai, amo ouvir minha filha. Por que você acha que Deus não ama ouvir você? Por que você acha que Deus não tem prazer em você? Em primeiro lugar, você tem que mudar a sua forma, o que você pensa sobre Deus. Em segundo, você tem que mudar a forma que você pensa sobre você. Em terceiro, você precisa mudar o que você pensa sobre o que deve fazer e como você deve viver. Então eu tenho uma visão de quem é Deus, com isso eu tenho uma visão de quem eu sou, e com isso eu tenho uma visão do que eu tenho que fazer. Não é o mundo que pauta isso, não é o mundo que pauta as tuas prioridades. Quem pauta as tuas prioridades é Deus, é o Senhor. Não entra na furada do ativismo mundano, do ativismo ímpio. Isso só vai frustrar você, só vai destruir você. Em primeiro lugar, nosso Deus é um Deus de coisas novas. Em segundo lugar, o problema não é o ano novo, é o coração velho. E eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Pastor, o senhor está falando de novidade? Sim!
Mas o evangelho não muda, pastor, o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, a pregação é a mesma, a fé é a mesma. Escute, o evangelho não muda, a verdade não evolui, a cruz não pode ser atualizada, não tem como colocarmos penduricalhos na cruz. Judas capítulo 1, capítulo único, né? Versículo 3 diz: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que foi entregue aos santos é uma fé antiga, não é uma fé nova. A fé é a mesma. A fé não muda, o evangelho não muda, a verdade não muda, a cruz não muda, mas o evangelho que não muda, a verdade que não evolui, a cruz que não é atualizada, tudo isso me muda, tudo isso me renova, tudo isso me faz novo. E é essa renovação, ela se torna mais urgente quando o mundo está em crise. Quando o mundo está em crise. E uma fé antiga precisa gerar mudança, precisa gerar novidade de vida em mim no hoje. Em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Em segundo, o problema não é o ano novo. O problema é o coração velho. Em terceiro e último, o mundo instável exige uma fé viva. Nós estamos vivendo dias de instabilidade política, social e moral. O mundo promete controle, mas vai entregando insegurança o tempo todo para nós. Escuta. Tudo o que pode ser abalado, será abalado. Em algum momento. Vou repetir. Tudo o que pode ser abalado, será abalado em algum momento. A única coisa inabalável é Deus. Vocês viram o que ocorreu ontem? Às 3 da manhã, em Caracas. O que aconteceu? Vamos fazer no modelo dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles dedicavam uma página dos seus livros só para imprecações. Imprecação é maldições. Então, vamos fazer como eles faziam. Se estivesse pregando aqui Gregório de Nisa, se estivesse pregando qualquer dos pais da igreja, Agostinho, eles iam dizer: o maldito, o imundo, o podre, o fedorento, o endemoniado, o desgraçado, o desprezível Maduro foi preso ontem. Esse lixo, esse filho de Satanás foi preso ontem. Filho das trevas enviado por demônios nesse regime satânico, demoníaco. O socialismo e o seu irmão gêmeo comunismo foram gestados no inferno. São demoníacos, são satânicos, são imundos. Ah, pastor, mas o senhor está falando de política. Eu falo de tudo, porque a palavra legisla sobre tudo. Tudo. Não tem nenhum tema sacrossanto que o púlpito não se posicione. É demoníaco. E aquele homem enviado das trevas, assassino, maldito, foi preso. Agora veja. Num país onde a fome reina, você via aquele imundo gordo. Mas nós também estamos gordos. Mas no Brasil nós temos comida, todo mundo tem comida. Qualquer um pode engordar aqui. Na Venezuela não. Na Venezuela só vê aquele imundo gordo, só ele. E todo mundo passando fome na Venezuela. Você lembra aquele cara que botava o salzinho assim? A carne caríssima. Aquele imundo do Maduro estava lá comendo aquela carne. Escuta o que eu vou te dizer. A coisa mais louca que eu fico pensando é: tu tá na tua casa dormindo com esse calor de Porto Alegre.
e de repente falta luz, desliga o ar-condicionado ou desliga o ventilador, tu já fica xarope pra caramba, né? Fica indignado, né? Sim ou não? Agora tu imagina um homem que sempre teve de tudo do bom e do melhor. Imagina um homem como Maduro, que tudo que ele quis, ele fez. Quem ele quis matar, ele matou. O que ele quis comer, ele comeu. Onde ele quis dormir, ele dormiu. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Por um período. E esse cara, numa madrugada, é arrancado da sua cama e levado como um bicho para outro país. E vai ser tratado com o rigor da lei. Escuta, sempre haverá alguém com um porrete maior do que o teu. O que nós estamos vendo no mundo são juízes agindo como filhos de Satanás, são presidentes agindo como filhos de Satanás, são deputados, governadores, reis, monarcas agindo como filhos de Satanás. Só que chega um momento que o céu diz basta. Não é o Trump, não é um governo que fez isso apenas. Isso é a visão humana da coisa. Por trás tinha um Deus operando. Por trás tem um Deus que operou. O cronista bíblico, quando você lê crônicas, você lê que ele interpreta os acontecimentos. Deus é o autor das coisas. Daniel 2:21 diz que é Deus que remove reis e levanta reis. Deus olhou e disse: acabou. Mene, mene, tekel, parsim. Foi pesado na balança e foi achado em falta. Tu teve dias de prostituição, Maduro. Tu teve dias de orgia, de bebedeira, de assassinatos, só que acabou. Esse é o mundo. Deus está reinando poderosamente. E esse mundo está instável. E é nesse mundo que nós precisamos que Deus faça algo novo em nossa vida, algo que não dependa do mundo, algo que não dependa da instabilidade do mundo, algo que dependa única e exclusivamente de Deus, porque as estruturas humanas caem, mas o reino de Deus permanece para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus está sempre fazendo coisas novas, gerando coisas novas. No caos de Gênesis 1, nós vemos criação. No deserto, nós vemos Deus gerando identidade. Na cruz, nós vemos Deus gerando uma nova humanidade. Em tempos difíceis, Deus está gerando uma nova fé madura. Deus está nesses dias instáveis, chamando você para uma nova vida, para uma fé mais profunda. Ele continua fazendo coisas novas, nem que seja uma nova misericórdia. Pastor, eu não sei o que pedir de novo para Deus. Peça uma nova misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 23 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse Deus tem novas misericórdias para você. Esse Deus tem graça para você. Esse Deus, Ele quer fazer que você não mude apenas o calendário, Ele quer mudar você. Ele quer mudar os seus pensamentos, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar as suas ações, Ele quer mudar o teu casamento. Ele tem uma nova vida para você. Como que vai ser o teu 2026? Igual ao ano que passou? Mais um ano? Ou você quer que Deus faça algo novo? Aqueles que estão desesperados por uma mudança de vida, aqueles que precisam,
Aqueles que sabem que nenhum homem pode fazer isso aqui. O que eu preciso só Deus pode fazer. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Somente aqueles que querem. Dobra o joelho aqui na frente. Eu quero orar por você. Deus tem uma nova vida, uma nova unção, um novo ministério, novos dons para você. Somente aqueles que querem, aqueles que estão indignados com a vida que estão levando, aqueles que querem uma novidade de vida, aqueles que estão cansados. Estou cansado dessa mesmice, pastor. Estou cansado de tudo isso. O Espírito Santo está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Comece a orar, não espere por mim. Não espere por mim. A igreja fica de pé e levante as mãos para cá. Aleluia. Fale as palavras mais lindas para o Senhor. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova unção para você. Deus tem isso para você. Porque há poder no nome de Jesus. Há um poder poderoso, maravilhoso, magnífico, portentoso, gigantesco no nome de Jesus. Muralhas estão caindo na tua vida. Lugares que você nunca passou, você vai passar por causa do nome de Jesus. Não tenha vergonha de pedir agora. Deus vai dar, peça. Não tenha vergonha de pedir coisas que somente Ele pode fazer. Peça agora em nome de Jesus. Peça agora pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. O Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. Aleluia. 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 Para velhos pecados, você precisa de uma nova misericórdia. Para pecados apodrecidos, antigos, que estão grudados em sua vida, você precisa de uma misericórdia renovada. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jesus renova você. Ó Divino Espírito, nós invocamos o Senhor aqui, e nós pedimos que o Senhor sopre aqui essa tarde. Que o Senhor sopre aqui, levando toda a dor, levando todos os sonhos frustrados, levando embora toda mágoa, toda tristeza, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Esse ano de 2025 foi muito cruel na vida dos meus irmãos, na vida desses que estão aqui, muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas incertezas, e eles estão aqui vindo ao teu altar, pedindo do Senhor uma bênção, pedindo ao Senhor uma renovação. Senhor, dá-nos prazer pela santidade, dá-nos prazer por uma nova vida, dá-nos alegria para buscarmos a tua presença, para sermos cheios do teu Espírito. Nós precisamos ter uma nova intimidade com o Divino Espírito. Nós precisamos de um renovo dentro de nós, Senhor. Ore, 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 ore. O Senhor Deus está aqui.